Graças a Deus. Meus irmãos, eu tenho uma tarefa árdua. Falar com vocês pós-almoço e preparar o terreno para daqui a pouco continuarmos ouvindo o apóstolo Juan. Ele está descansando um pouco e enquanto isso eu vou falar de um assunto que é pertinente a todos nós. Eu vou falar sobre finanças, gestão de finanças, à luz da Bíblia, de acordo com os princípios da Palavra de Deus. Eu quero, antes de mais nada, também cumprimentar meu amigo o pastor Abraão, da cidade de Itu, que está nos prestigiando. Junto com ele, pastor Gabriel Machego, de Joanesburgo, da África do Sul, e o Thomas, que é o tradutor. Como eu disse pela manhã, a reunião hoje é uma reunião internacional. Nós temos aqui 5 nações representadas nesta reunião. Acho que isso merece um aplauso ao Senhor. Deus abençoe. Tem 5 nações. Abra a tua Bíblia em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a gente fala sobre finanças, eu diria que todos nós temos algo em comum. Primeiro, as nossas necessidades são ilimitadas. Quando você pensa que já resolveu todos os seus problemas financeiros, aparece uma nova necessidade, assim não é? Você troca de celular, dali a 6 meses, você descobre que saiu um novo celular de última geração, e a tua necessidade passa a ser comprar um novo celular. Todos nós temos isso em comum, as necessidades elas são ilimitadas. E por outro lado, os nossos recursos são limitados. Você não tem dinheiro suficiente para cobrir todas as suas necessidades. Como disse, todos os dias surgem novas maneiras de gastar dinheiro. Todo dia há algo novo aparecendo que vai encantar os nossos olhos, vai aguçar os nossos sentidos e vai querer nos levar a gastar mais dinheiro, mas você não tem dinheiro. O assunto não é diferente quando se trata de igrejas. Eu não sei se todos vocês acompanham as notícias relacionadas ao mundo cristão, mas nunca se viu tantas igrejas endividadas, enfermas financeiramente como se tem visto ultimamente. Algumas igrejas devendo milhões. E aí se pergunta, como pode uma igreja dever milhões? Mas essa é a nossa realidade. E por que isso acontece? Primeiro, nós temos a questão que muitas vezes envolve a má gestão, os maus investimentos, a quebra de arrecadação na igreja. Hoje foi falado pela manhã sobre dízimo, e nós vivemos dentro das igrejas um movimento muito forte de antidizimistas. As pessoas que não contribuem, e como o apóstolo Juan se dirigiu a elas como consumidores, porque usufrui daquilo que a igreja pode beneficiá-las materialmente, espiritualmente, socialmente, mas nada ou muito pouco contribui. E por outro lado, nós temos também a baixa criatividade para levantarmos novas fontes de recursos que sejam bíblicas e moralmente corretas. É claro que alguém pode dizer assim, novas fontes, a gente começa a olhar no mundo cristão e a gente vê todos os dias novas ideias surgindo para arrecadar recursos nas igrejas, mas que são imorais.
algumas ilegais e todas são antibíblicas. Quando se trata de falar de questões financeiras do ponto de vista bíblico e moral, a gente percebe que há uma baixa criatividade. Os pastores muitas vezes têm medo de falar de finanças nas igrejas, é assim ou não é? Se sentem incomodados em falar de finanças, e às vezes a gente fala tão pouco porque nós temos medo que as pessoas não aceitem, ou que as pessoas mudem de igreja porque o pastor está falando sobre dízimos e ofertas. É muito comum em nosso meio nos depararmos com pessoas que migram de igrejas para igrejas, e quando são questionadas por que mudou de igreja, dizem porque na outra igreja o pastor falava muito de dinheiro. Você já ouviu isso alguma vez? E às vezes não é que o pastor falava tanto de dinheiro, mas é que são pessoas que não gostam de ser confrontadas nesta área, de acordo com a Bíblia. Agora vejam bem, eu tenho duas notícias para dar para vocês sobre finanças. Eu tenho uma boa e eu tenho uma ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? Tem alguém endividado aqui? Eu tenho uma boa notícia para você, mas eu tenho uma ruim também. E eu vou falar primeiro da ruim. Posso falar da ruim primeiro? O mundo inteiro está se endividando cada dia mais. Você não é uma regra, aliás, uma exceção à regra. Você faz parte de um conjunto. Todos os dias o mundo está se endividando mais, as nações estão se endividando. Por outro lado, como cristãos, cabe a nós, esse é o lado bom, fazer a diferença. E por isso que o tema é gestão financeira. Gestão fala de administrar corretamente as suas finanças. E nós, cristãos, podemos fazer a diferença, mostrando para o mundo como é possível gerir as nossas finanças, ainda que elas sejam poucas, ou às vezes até elas não sejam o suficiente. Mas o que a gente percebe também é que nenhum de nós tem como ficar distante, né, dessa questão do dinheiro, porque o dinheiro faz parte da nossa vida como um todo. O pastor Abraão falou agora há pouco de uma nova forma de gastar sem ter dinheiro. Você sabe como? Dinheiro eletrônico. Você não precisa ter o dinheiro na mão. Se você tiver um cartão, você gasta, e a conta vem no final do mês da mesma forma. O que a gente percebe? Que o dinheiro faz parte, e ele exerce um grande poder na vida das pessoas, principalmente entre casados. Há uma pesquisa que diz o seguinte, que mais da metade dos divórcios, algo em torno de 60% a 65% dos divórcios que acontecem, envolvem finanças, estão relacionados a dinheiro. Nem sempre o problema é a falta de dinheiro, às vezes é dinheiro demais, que também leva à separação. Mas a maior parte das separações que acontecem tem como pano de fundo o dinheiro. O que a Bíblia fala sobre dinheiro? Essa palavra que muitas vezes temos medo, temos temor de falar. Eu estava pesquisando algumas palavras relacionadas a dinheiro na Bíblia. Eu cheguei mais ou menos na média aqui de 2.350 referências sobre finanças na Bíblia. Você vai encontrar dinheiro, bens, fazendas, riquezas, posses, ouro, prata e por aí afora, talentos, tudo relacionado a dinheiro. São mais de 2.350 referências na Bíblia falando sobre dinheiro. E o interessante, que na mesma Bíblia que nós usamos, que nós pregamos, que serve de base para os nossos sermões, nós encontramos aproximadamente 600 vezes a palavra amor e 600 vezes a palavra fé. Aí eu te pergunto, por que a Bíblia fala menos de amor e menos de fé e mais de dinheiro? Será que é para nós ignorarmos o tema? Para não falarmos sobre dinheiro? Se a Bíblia fala tanto sobre dinheiro, significa que é um tema que tem que estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Jesus, por exemplo,
Ele abordou o tema finanças mais do que qualquer outro assunto nas suas parábolas. De cada 3 parábolas que Jesus proferiu, uma estava relacionada a dinheiro, a finanças. De alguma maneira ele estava falando sobre recursos. O que nós vamos ver na tarde de hoje também é que o dinheiro, ele sempre vai envolver as duas partes. A primeira que é Deus, que nós acabamos de ler, Ageu capítulo 2, versículo 8. Deus é Senhor, Ele é dono absoluto de todas as riquezas. A riqueza pertence ao Senhor. E a segunda que nós vamos ver, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz respeito a nós, que nós somos criados por Deus, com a missão de zelar do planeta e administrar corretamente os bens que Deus nos deixou. Lá em Gênesis 1:26 diz assim, que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. O que isso significa? Que de acordo com a Bíblia, nós temos a missão de zelar, de cuidar, de administrar bem tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E uma das coisas que Deus coloca em nossas mãos, que nós precisamos aprender a administrar corretamente, é o dinheiro, a mordomia das finanças, ou a gestão das finanças. Quando a gente fala sobre finanças na Bíblia, então a primeira coisa que nós vamos ver é que nós temos que ser um bom administrador dos bens que Deus nos dá. E esse é o grande dilema na vida das pessoas. A má gestão que vai gerar grandes problemas sociais e econômicos. Alguns irmãos aqui na igreja conhecem um testemunho de um irmão, mas você que não é daqui, que nunca me ouviu falar, uma vez um irmão chegou para mim. Nós temos aqui nas noites de quarta-feira, noite de testemunhas, as pessoas contam seus testemunhos. O irmão falou, pastor, eu tenho um testemunho para contar. Qual que é o testemunho, pastor? Olha, Deus me deu um carro. Eu falei, glória a Deus por isso, né? Qual que é o carro? É um Scenic 2001, banco de couro, câmbio automático, direção hidráulica e tal, tem ar-condicionado. O carro é lindo. Eu olhei e já pensei no ano, no modelo do carro. Eu falei, Senhor... Eu falei, irmão, e como foi que Deus te deu esse carro? Pastor, eu estava passando na frente de uma agência, aí o cara pegou e me chamou e falou, entra aí, você não quer comprar um carro? Eu não tenho dinheiro. Eu falei, isso não é problema, a gente está vendendo em 60 vezes sem entrada, e eu comprei o carro, pastor, só vou pagar a primeira daqui a 30 dias. Eu falei, Jesus amado. Eu falei, irmão, você tem certeza que foi Deus que te deu? Você tem certeza que isso foi bênção? Moral da história, um mês depois, o irmão estava devolvendo o carro, só que o valor da devolução do carro foi insuficiente para cobrir a dívida que ele fez. E ele ficou ainda com a dívida pagando por mais tantos meses para poder quitar um mau negócio. Má gestão dos recursos. Como nós vivemos numa sociedade como consumista, nós somos todos os dias, levados a gastar dinheiro mesmo quando não tem dinheiro. Para que serve um cartão de crédito? E para que serve o cheque especial? Não deveria servir para você gastar aleatoriamente, mas é o que costuma acontecer. Você está passando na rua e de repente uma propaganda, uma chamada, e aquilo te atrai e você volta para casa com um pacote debaixo do braço e uma conta para pagar no final do mês. O que a Bíblia fala sobre isso? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, Paulo está falando sobre sermos bons despenseiros, e ele diz assim que o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que faz um dispenseiro fiel? Ele administra corretamente os recursos do seu Senhor. E nós começamos esta palavra lendo Ageu 2:8, onde o Senhor diz, meu é o ouro e minha a prata. Os recursos são do Senhor, e Ele disponibiliza para nós, para administrarmos corretamente esses recursos. Em Lucas capítulo 16, versículo 10 e 11, diz assim, que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito.
Se não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Segundo grande desafio que nós vemos em relação às finanças: o primeiro é ser um bom administrador fiel dos bens que Deus nos dá. O segundo é conquistar dinheiro honestamente através do trabalho. É um grande desafio. Por que é um grande desafio? Porque nós vivemos numa sociedade onde o importante é conquistar, é arrecadar, é ter, não importa os meios que são usados. E muitas vezes nós somos desafiados também nessa área, a ganhar honestamente, com esforço, com trabalho, né? Ou seja, o trabalho, do ponto de vista bíblico e cristão, deve ser visto como uma bênção de Deus, como uma oportunidade que Deus nos dá para servir aos outros, para servir ao próprio reino de Deus e para alcançarmos aquilo que nós desejamos, que são as finanças. Lá em Gênesis 2,15, a Bíblia diz que Deus estabeleceu o trabalho para o homem antes da queda. Tem gente que culpa Adão até hoje por causa do trabalho, não é assim? Levanta de manhã e fala assim: o culpado é Adão, porque Adão pecou e agora eu tenho que trabalhar. Mas desculpe eu lhe dizer nessa noite, mas o trabalho não começou depois da queda, o trabalho já existia antes da queda. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim que Deus tomou o homem e o colocou no jardim para fazer o quê? Para fazer o quê, pastor? Lavrar e guardar. Era para ficar deitado na rede, não é? Não. Deus criou o homem e colocou o homem no jardim para fazer o quê? Para trabalhar. Então o trabalho é uma dádiva divina. E ele vem antes da queda do homem. Aí depois da queda, em Gênesis capítulo 3, versículo 19, o que nós vamos ter vai ser uma acentuação, ou seja, o trabalho ele vai se intensificar por causa da queda. Porque o Senhor diz no versículo 18 de Gênesis 3, 18, que por causa da queda a terra se tornou maldita, a terra foi ferida. E agora, como consequência disso, o que o homem tem que fazer? Consertar o erro. Então, se ele já trabalhava antes para cuidar da terra, agora ele vai ter que trabalhar para consertar a terra também. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, Paulo vai escrever aos irmãos de Tessalônica e deixar bem claro que o trabalho é um mandamento bíblico. Diz assim: quando ainda estive convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, faz o que, gente? Se alguém não trabalha, não tome. Por isso que nós devemos louvar a Deus pelo trabalho, porque gerir bem as nossas finanças, ser um bom mordomo das nossas finanças, passa também pela gestão do trabalho. Em Provérbios 21, 25, a Bíblia ensina que a gente tem que trabalhar com excelência, sem preguiça. O que é trabalhar com excelência? É fazer mais do que aquilo que os outros fazem. Lá diz assim que o preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. O preguiçoso deixa de conquistar aquilo que está disponível da parte de Deus para ele em matéria de finanças. Por quê? Porque ele se nega a trabalhar. Terceiro desafio nosso é administrar os recursos que recebemos do Senhor, como lá em Mateus capítulo 25, 14 a 30, a parábola dos talentos. O que nós aprendemos nessa parábola? Primeiro, cada um recebe conforme a sua capacidade. Ou seja, cada pessoa ela deve procurar se desenvolver, ela deve procurar aprender para poder conquistar mais, porque a recompensa do trabalho e a recompensa financeira, ela vem conforme a nossa capacidade. Aqui não é uma questão de curricular, né? Ou acadêmica, de títulos, etc. Não é isso.
mas é a capacidade de ter iniciativa, a capacidade de ousar, a capacidade de ser proativo para fazer as coisas, para aprender. Ontem eu estava conversando com a minha esposa e a gente falava sobre um personagem comum que nós conhecemos, e que o rapaz ele não é acadêmico, ele não tem graduação, não tem diplomas, mas ele tinha uma coisa muito interessante: proatividade para o trabalho. E a proatividade fez com que essa pessoa conseguisse lograr êxito e alcançar sucesso financeiro. Então a parábola dos talentos vai nos ensinar isso. Primeiro, a recompensa é de acordo com a capacidade, mas a capacidade não envolve apenas a questão acadêmica, mas envolve a iniciativa, a ousadia e a proatividade. Segundo, quem recebeu muito vai prestar conta de muito. Você quer ter muito dinheiro? Glória a Deus por isso. Quem não gostaria de ter muito dinheiro? Mas muito dinheiro atrai muitas dívidas. Quanto mais dinheiro você tem, mais você vai ter para gastar, e mais endividado você vai estar. A recompensa, ela está na multiplicação, a maneira como nós trabalhamos, como nós gerimos os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Mesmo que seja pouco, Jesus falou assim: quem for fiel no pouco, vai também ser fiel no muito. Se nós aprendermos a trabalhar bem com o pouco que recebemos, nós vamos conseguir o efeito da multiplicação. Agora, e aquele que recebe, mas que não gere bem os seus recursos? Qual o resultado final disso? Vai ter que prestar contas um dia. E quando chegar a hora de prestar a conta, nós vamos ver que alguns servos foram reprovados, melhor, um servo foi reprovado porque ele não soube lucrar com o seu talento. A gente poderia até parar aqui agora e citar inúmeros exemplos de pessoas que fizeram sucesso na sociedade, que ganharam milhares e milhares de dinheiro e que na velhice morreram pobres, sem nada. Por quê? Má gestão dos recursos. O quarto desafio que nós enfrentamos, isso aqui é um desafio para crente, viu, irmãos? É enfrentar a desonestidade com honestidade. Gerir bem os seus recursos significa caminhar na contramão de um mundo que vê a desonestidade como uma coisa legal, como uma coisa proveitosa. A Bíblia é muito clara: Deus não tem prazer, Deus não se compraz com a desonestidade. Lá em Isaías capítulo 33, versículo 15 e 16, o profeta diz assim: que o que anda em justiça fala o que é reto, despreza o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, fecha os olhos para não ver o mal, esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, seu pão lhe será dado e as suas águas serão aceitas. Note bem o que o profeta diz: o que despreza o ganho da opressão e que com um gesto de mãos recusa aceitar o suborno, esse, diz aqui a palavra, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Em Provérbios 11:1 diz que a balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Em quinto lugar, nosso desafio em relação à finança é ter uma visão bíblica que se contrapõe à visão secular em matéria de dinheiro. O que a Bíblia nos ensina acerca do dinheiro? E o que o mundo nos ensina acerca do dinheiro? Primeiro, visão bíblica. Quem tem o controle das nossas finanças? Deus. Deus está no controle das nossas finanças. Na visão secular, mundana, quem que tem o controle das finanças? Eu tenho o controle das finanças. A visão bíblica é que nós somos mordomos, servos fiéis,
que trabalham com os recursos que Deus nos dá como quem há de prestar contas. Mas qual que é a visão do mundo? É diferente, é ser servido, é usar o dinheiro para sobrepujar sobre outras pessoas e ser servido por elas. O dinheiro, na visão bíblica, ele serve e é útil para fazermos a vontade de Deus. Na visão humana, fazer a própria vontade. Na visão bíblica, dinheiro representa libertação financeira, porque você não é escravo do dinheiro. Você tem o dinheiro e você domina sobre o dinheiro. Mas na visão secular, visão do mundo, é totalmente diferente. É tornar-se escravo financeiro. Na visão bíblica, o dinheiro, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar dignidade, ele vai gerar paz e generosidade. Mas na visão do mundo, o dinheiro gera escravidão, dívida e avareza. Quanto mais a pessoa tem, o mundo ensina que ela deve reter, que ela deve guardar e deve continuar sempre tendo mais, a ponto de se tornar escravo. O nosso sexto desafio é ser liberto da escravidão financeira. E como ser liberto da escravidão financeira? Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para servir dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outras versões, a Mamon. Nós temos dois tipos de pessoas que querem dinheiro. Eu não sei em qual desses você se enquadra, mas dois tipos de pessoas que querem dinheiro. Primeiro, aqueles que têm dinheiro. Quem tem dinheiro aqui? Então você não se encaixa nesse grupo. Qual que é o segundo grupo? Porque não tem dinheiro. Mas ambos querem dinheiro, sim ou não? Quem tem, deseja mais. E quem não tem, queria ter pelo menos um pouquinho para se satisfazer. Mas a questão não envolve se você tem ou se você não tem. A questão bíblica é a sujeição ao senhorio do dinheiro. É você ter e ser escravo dele. É você não ter e ser escravo dele. Por isso que lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, Paulo fala assim para Timóteo: olha, os que querem ficar ricos caem em tentação, ciladas, porque há muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína, na perdição. Ou seja, o querer ter, tendo, ou querer ter, não tendo, nós corremos o risco de cair na tentação do dinheiro. E aí no versículo 10 ele diz assim, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Tem os adeptos da teologia da miserabilidade, esse termo eu acabei de criar agora, que eles dizem o seguinte, que crente não pode ter dinheiro, porque o dinheiro vai te condenar. Irmão, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que Paulo está dizendo é que o amor ao dinheiro, tornar-se servo do dinheiro, é a raiz de todos os males, porque vai levar as pessoas à cobiça. E ele diz que isso fez com que muitos se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, quando a gente fala de gestão financeira, administração financeira, precisamos sim desejar o dinheiro, mas temos que ter o cuidado para que ele não seja o nosso Senhor, a ponto de nos desviar dos propósitos de Deus para a nossa vida. Provérbios 22, 7 deixa bem claro que essa ânsia de querer ficar rico faz com que muitas pessoas contraiam dívidas como uma forma de escravidão financeira. Eu não sei quantos de vocês aqui usam aplicativos de banco, né? Os famosos apps, né? Dos bancos, né? O App Bradesco, por exemplo. Eu não sei qual você usa, mas é interessante que toda semana
O banco ele manda uma mensagem de texto para mim no celular assim: você tem um limite de crédito pessoal já pré-aprovado, entre e saque. Mais ou menos assim a mensagem. Só que na verdade aquele dinheiro não é meu, é do banco. E os 10 mil que podem encantar os meus olhos, os 20, os 30 mil que podem falar, poxa, com esse dinheiro eu posso comprar alguma coisa, ele vai se converter em 60, 70, 80 mil reais, que depois vai ter que pagar. Então, as pessoas às vezes acabam contraindo dívidas e sem perceber se tornaram escravos. Porque aí qual que é o segundo passo depois da escravidão financeira? Eu preciso trabalhar mais para conquistar mais. Provérbios 22, 7 diz assim, que o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A pessoa acaba se tornando servo. Provérbios 22, 7. Uma coisa que todos nós deveríamos fazer, talvez não seja o faça, mas se não, é muito importante fazer uma lista das dívidas, para ver se você não está sendo escravizado por alguma delas. Queridos, falando francamente aqui entre nós cristãos, aquele que não tem, às vezes ele se torna escravo até da pizza, sabia? Que é uma forma de gastar dinheiro. Vamos comer pizza no final de semana? Vamos. Tem dinheiro? Não tem, só o mês que vem. Tem crédito? Tem cartão de crédito? Tem. Passa o cartão de crédito. Talvez você não perceba, mas a escravidão financeira ela não se dá só em grande escala, ela se dá nas pequenas escalas também. E aí quando chega o dia do salário e de pagar o cartão, começa a fazer as contas, e aí de repente olha para a mulher, ou a mulher olha para o marido e diz assim, lá se foi o dízimo do Senhor. Senhor, desculpa, mas eu não posso ficar com a dívida da pizza, então o Senhor me perdoa, mas... E depois a gente continua invocando o Senhor, nós queremos as bênçãos da fidelidade, mas não estamos sendo fiéis. Faça uma lista. Romanos 13, 8 diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, senão o amor. A taxa de endividamento do brasileiro é uma das mais altas no mundo. As pessoas do Brasil, nós somos, por causa desse espírito de consumismo, nós somos levados muitas vezes a comprar coisas que não precisamos, que não queremos, que são desnecessárias, e acabamos criando uma taxa de endividamento muito grande. Isso é preocupante, mas não só em relação aos pais, mas também em relação aos filhos. O mercado publicitário tem trabalhado muito forte no marketing de vendas em cima de crianças. Hoje o grande foco do mercado são principalmente as crianças, e às vezes os pais não percebem, mas eles já estão gerando escravos financeiros a partir dos filhos, porque para alimentar os desejos dos filhos de dar aquilo que eles pedem, existem empresas especializadas em vendas a partir da criança, não vendas para a criança, mas a partir da criança. Mostra uma imagem que vai aguçar os sentidos da criança, que vai falar com o pai, que vai falar com a mãe, e vai dizer, você tem que comprar porque é bom. E aí o pai e a mãe vai se deixar influenciar pelo filho, só que não percebe que está levando o filho a se tornar também um escravo financeiro, porque hoje ele usa a renda do pai e da mãe, mas no futuro ele vai usar a sua própria renda. Nós temos que tomar muito cuidado. Filipenses capítulo 4, versículo 19, para não confundir os nossos desejos com as necessidades. Paulo diz assim, que Deus, na sua glória, na sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E muitas vezes a gente converte essa palavra necessidade em desejos. E aí nós começamos a gerir mal as nossas finanças, e começamos a acumular coisas, contrair dívidas, e depois a gente ainda vai orar e ainda fala, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vai suprir. Mas a palavra é muito clara, suprir as nossas necessidades, não confundir desejos com necessidade. Vivendo dentro das circunstâncias, ainda em Filipenses 4, ainda no versículo 12, Paulo ele diz assim,
Eu sei estar humilhado como ser honrado, em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. O que Paulo estava querendo dizer? Que em Cristo, ele aprendeu a viver contente em todas as circunstâncias. Ele era feliz com Cristo, independente da circunstância que estivesse vivendo. E é o que nós também precisamos ser. Felizes, independente daquilo que o Senhor possa nos propiciar. Em 1 Timóteo 6,8, Paulo fala assim para Timóteo: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas quantos cristãos hoje, por que as igrejas fazem tantas campanhas em torno da palavra prosperidade, que na verdade não é bem prosperidade, é riqueza e absolutamente riqueza e nada mais? Mas porque existem tantas mensagens, tantos sermões focados nisso? Porque há uma insatisfação muito grande das pessoas nessa busca incessante pelo dinheiro. As pessoas querem, e eles buscam de tal maneira que às vezes isso acaba se tornando prioridade. E Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: que ser um bom gestor das suas finanças é primeiro você aprender a viver dentro do seu limite, viver dentro do seu padrão. Ou seja, se tem, glória a Deus; se não tem, glória a Deus. E ele vai mais além e diz assim: que você, tendo o suficiente, aprenda a ser feliz. Cristãos infelizes, cristãos que não fazem campanha para ser cheio do Espírito Santo, mas fazem campanhas para conquistar mais dinheiro. E aí eu pergunto para vocês: para onde caminha essa igreja? Não seria o caso de primeiro buscarmos o reino de Deus, esperando que as demais coisas nos serão acrescentadas? Que gerir bem as nossas finanças vão nos levar a alcançar a bênção de Deus e a multiplicação na nossa vida? Que nós não precisamos nos tornar escravos desse sentimento. Tem uma outra coisa importante que tem levado muitas pessoas também a gerir mal as suas finanças: é ser fiador. Tem alguém aqui que já foi ou é fiador de alguém? Não levanta a mão, calma. Mas tem ou não tem? Provérbios capítulo 6, versículo 1 e versículo 5. Deixa eu te falar uma coisa: ser um bom gestor das suas finanças, às vezes você até perdeu um pseudo amigo para manter o teu nome limpo. Porque às vezes aquele que diz que é teu amigo e que vai colocar o teu nome no SPC não é teu amigo. E às vezes a gente acaba se envolvendo e não percebe. Olha que o sábio diz: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, aí no versículo 5 diz: livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Cai fora. Provérbios capítulo 6, versículo 1 e 5. O que ele está dizendo? Se o teu amigo, teu companheiro, te pedir para ser fiador, como um bom gestor das tuas finanças, seja como a gazela que foge da mão do caçador, como o passarinho que foge da mão do passarinheiro. Cai fora, porque você não poderá culpar a Deus por ter sido fiador de alguém. Viva dentro do padrão, aprendendo a economizar. Eu fiz uma pequena tabela aqui para apresentar para vocês em relação, por exemplo, ao conceito bíblico de padrão. Estabeleça dentro das suas finanças o recurso que você irá usar para contribuir, o recurso que você vai usar para economizar, os recursos que você vai usar para os seus estilos de vidas, pagamentos, compras, etc., e para as suas dívidas. Provérbios capítulo 21, versículo 20, na revista atualizada, melhor, na linguagem de hoje, Provérbios 21, 20 diz assim: que o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Ter uma tabelinha de gastos, tentar
eu tenho um hábito, desde o tempo que eu era solteiro, no tempo do Lotus. Não sei se alguém aqui conheceu planilhas Lotus, né? 1, 2, 3, desde o tempo do Lotus, que eu faço as minhas planilhinhas pessoais, financeiras, para gerir aonde está gastando dinheiro, aonde está indo dinheiro, né? Agora é o Excel, que é mais moderno, mas aonde você está gastando, faça uma tabelinha, veja onde reserve. Aquilo que é do Senhor, você não pode comprometer aquilo que pertence ao Senhor. Deixe reservado as economias. Encontre outra coisa, encontre bons conselhos e procure aplicá-los. Como? Primeiro, um ótimo conselheiro para gerir bem as finanças é a palavra de Deus. Um ótimo guia, né, de como gerir bem as finanças é a Bíblia Sagrada. Procure pessoas piedosas, pessoas idôneas, que são bons conselheiros. Nem sempre é aquela pessoa que tem o cabelinho branco, mas é aquela pessoa idônea, aquela pessoa sensata, prudente. Procure, peça conselhos aos técnicos habilitados. Se você tem muito dinheiro e você não sabe onde investir, procure perguntar a técnicos, a pessoas que trabalham no mercado financeiro. Leia livros, participe de treinamentos, alguns conselhos bíblicos antes de realizar qualquer compra, ou de contrair qualquer empréstimo, ou de fazer qualquer dívida. Lá em Provérbios, vamos continuar no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14. No finalzinho do versículo 14 diz assim, que com muitos conselheiros a segurança. Então, se você é uma pessoa que não se sente segura na maneira como aplicar os seus recursos, ou de como gerir as suas finanças, pergunte para as pessoas conselheiras aonde você pode investir, como você pode gastar, no que gastar. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 15, diz assim: o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. O tolo, ele não pergunta para ninguém, ele vai fazendo, e acaba muitas vezes estando errado. Mas o sábio, ele vai sempre procurar ouvir opiniões de outros. Provérbios 15, 22 diz que sem conselho os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Ou seja, a gestão financeira, ela compreende então essa administração do dinheiro. Mas existem ainda outros tipos de investimentos que nós podemos fazer, que também vão gerar crescimento financeiro. Por exemplo, Lucas capítulo 14, versículo 28 até o versículo 30. Poupe para investir. Antes de você sair gastando, primeiro poupe. Essa é a palavra-chave. Poupe para investir. Você tem um desejo de comprar seu primeiro carro, sua primeira casa, de comprar sua primeira televisão 4K, de comprar sua primeira batedeira, né? Para fazer bolo, é claro, né? O que você deve fazer? Poupe para poder investir. Pesquise. Lá em Lucas 14, 28 a 30, diz assim, que se você quiser construir uma torre, o que você faz primeiro? Você senta, faz o cálculo para ver se o que você tem é suficiente para investir ou não. Para não acontecer que no meio do caminho você não conseguir concluir aquilo que começou. Segundo, estabeleça prioridades. O que é estabelecer prioridades? Eu disse aqui no início que as necessidades são ilimitadas. Todo mundo tem necessidade. Você compra um carro 1.0, daqui a pouco você quer um carro 1.4, mas aí depois você quer um 1.6, aí você quer um 2.0, aí o teu amigo tem um que é 3.1, aí você fala, eu quero um desse. Aí o teu amigo tem um helicóptero, você fala, eu também quero um helicóptero. Não, o teu amigo tem um avião, você quer um avião. Mas a questão é o seguinte, estabeleça prioridades. Para que você vai comprar um helicóptero se você não tem brevet de piloto? Eu conheci um irmão, ele veio me pedir um conselho. Aliás, foi a mulher que veio pedir conselho, né? Porque o irmão, ele não tinha habilitação.
E ele tinha um carro que ficava na garagem. E eu perguntei para o irmão, para que serve o carro? Não, pastor, é porque um dia eu vou tirar a habilitação, ainda não tive tempo, mas eu já comprei o carro. Aí sabe o que acontece? O carro ele vai se deteriorando, o valor de mercado vai diminuindo. E daqui a pouco aquele carro que o irmão comprou, que parecia ser um grande investimento, acabou se tornando uma grande dívida, um grande problema na vida dele. Estabeleça a prioridade, o que fazer primeiro. Provérbios 24, 27 diz assim: não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Não comece pelo fim, comece pelo início. Diversifique, monitore e invista sempre. Provérbios 27, 23 até o 27. Eu vou parar por aqui porque nós temos ainda que ouvir a segunda parte do apóstolo Juan. Na verdade, toda essa minha fala aqui é só uma introdução de um treinamento, viu, apóstolo, de gestão de finanças, porque o módulo de gestão de finanças é de 8 a 12 horas. Então, fazendo uma pequena introdução bíblica daquilo que nós podemos fazer em matéria de gestão financeira. Outra coisa é diversificar, monitorar e investir sempre. Lá em Provérbios 27, 23 a 27 diz: cuide bem das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder. Eu vou parafrasear esse versículo e dizer: cuide bem do seu dinheiro, cuide bem das suas moedinhas, cuide bem do seu real o melhor que você puder. Porque tantas riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno. Ele está falando aqui de como cuidar bem do gado. Primeiro, corta o feno. Depois, corta o capim dos montes. Aí, enquanto espera que o feno cresça de novo, você vai lá, você corta. Enquanto você está amontoando ele, a grama já está crescendo de novo. E aí ele diz: aí você pode fazer roupa com as lãs das ovelhas e comprar mais terra com o dinheiro que você ganhou vendendo alguns cabritos. Olha como que o camarada empreendedor aqui, ele é cortador de grama, vendedor de feno, ele cria ovelha, ele poda a lã das ovelhas, faz roupa, ele é do mercado também de vestuário, ele vende cabrito, e aí ele fala: e as cabras darão leite com fartura para você, e aproveita o leite da cabra também, para você, para a sua família e para os seus empregados. Diversificar. Se você puder, o dinheiro que você tem, o recurso que você tem, diversifique. Mas não só diversifique, monitore, como ele diz. Você corta a grama, você tira a grama que foi cortada, coloca do lado, monte os montes. Enquanto isso, fica observando, porque aquela que você cortou vai crescer de novo. E aí, enquanto a grama cresce, enquanto você guarda o feno para cuidar das ovelhas, você aproveita a varagem, poda as ovelhinhas, pega a lã, faz umas roupas. Isso se chama monitoramento, acompanhar. E o segredo de tudo isso é excelentes resultados financeiros. Só para finalizar, seguir. Primeiro nós temos as nossas obrigações tributárias, obrigações com o governo. Mateus capítulo 22, versículo 21. É responsabilidade de todo cristão que gere bem as suas finanças pagar imposto, fazer as coisas corretamente. Segundo, a preocupação com os seus progenitores, os pais com os avós. Assim como os pais se preocupam com os filhos devem se preocupar com os pais. Paulo deu essa recomendação para Timóteo, lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 5, verso 4 e 8, ele deixou bem claro que quem não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Gerir bem as finanças significa também cuidar daqueles que nos garantiram, ou que vão garantir para alguns aqui que são mais jovens, o início, o futuro do seu êxito financeiro. Terceiro, é também obrigação financeira do cristão praticar a generosidade, ajudando os necessitados. Há várias referências na Bíblia acerca desse tema.
Gálatas capítulo 2, versículo 10. Paulo diz: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Paulo tinha essa preocupação em seu ministério. Em Provérbios capítulo 19, versículo 17, a base bíblica de sustentação para um provérbio que diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. O sábio diz assim, que quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e Deus paga o seu benefício. Em Tiago 1,27, o apóstolo Tiago diz que a verdadeira religião para com Deus, a religião sem mácula, é aquela que visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E ainda em Gálatas 6,10 diz, Paulo fala: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É nosso dever, dentro da nossa gestão das finanças, também não nos esquecemos que temos um compromisso com a generosidade em favor dos menos favorecidos. E em quarto lugar, o reino de Deus. O que significa isso? Nunca nos esquecemos do nosso compromisso. Eu já conheci pessoas que às vezes diziam assim: pastor, olha, esse mês eu não vou poder dar o dízimo na igreja. O apóstolo deixou bem claro aqui, ele falou: eu pago o dízimo. E a pessoa dizia: não, eu não vou poder dar, né? Já começa aí, ele já não está pagando, ele está dando, né? Você dá aquilo que sobra. Não vou poder dar o dízimo. Por quê, meu irmão? Porque esse mês eu estou ajudando uma outra associação. Esse mês eu estou ajudando o fulano de tal. Esse mês eu estou ajudando o meu vizinho. A generosidade é algo à parte que você faz com o que é teu, mas os dízimos pertencem ao Senhor e é do Senhor. Então, como cristãos, é nosso dever, dentro da nossa gestão financeira, termos pelo menos essas reservas separadas, saber que isto não é nosso, não nos pertence, que é para ser investido e, como resultado, com certeza atrair a bênção de Deus sobre nós. Amém, meus queridos? Vocês estão aí ainda? Amém! Glória a Deus! Que Deus abençoe vocês. Nós vamos, apóstolo, tomar aquele cafezinho pretinho de 10 minutos para poder o apóstolo Juan voltar. Então, nós vamos tomar um cafezinho, agora é só um cafezinho, em 10 minutinhos, e nós já voltamos com o apóstolo Juan para a última palestra. E depois da última palestra, aí nós vamos ter aquele café, amém? Para todo mundo sair daqui abençoado. Deus abençoe a todos.